Nós estamos... Pode ali, por favor. Nós tivemos esses dias aí uma minissérie, já que a gente usa séries, então às vezes é minissérie, né? Nós estamos ministrando uma minissérie desde o domingo passado, que foi o domingo de Pentecostes. A gente tem falado sobre o fator Pentecostes. Esse momento da igreja em que o Espírito Santo veio sobre os primeiros discípulos que estavam ali em Jerusalém, aguardando aquilo que o Senhor mesmo tinha dito a eles que eles fizessem, que eles aguardassem. E a gente lembra aqui que houve um momento em que os discípulos, talvez até estivessem já se preparando para sair para a missão, para começar a missão que Jesus tinha dito a eles, irem por todo mundo, pregar o evangelho, etc. Mas Jesus, talvez até desapontando eles, lembra que a gente falou, a semana passada, se falou sobre isso aqui. Talvez até alguns tenham ficado desapontados, quando Jesus disse, olha, não façam nada agora, fiquem aqui. Mas, Senhor, não façam nada, fiquem quietos. Fiquem aqui em Jerusalém e esperem até que vocês sejam revestidos do poder do Espírito Santo. E eu frisei aqui na semana passada que isso podia parecer até algo estranho. Por isso que eu acho que alguns ficaram desapontados. Porque eles tinham vivido uma experiência fantástica com Jesus. Afinal de contas, eles tinham passado 3 anos, pelo menos, com a vida intensa. Eles viram todo o poder de Deus através de Jesus Cristo. Eles viram milagres, eles viram curas. Eles viram tudo que muitos de nós ainda nem vimos. Mas mesmo assim, Jesus disse para eles, não, vocês não estão prontos. E eles não estavam mesmo prontos. E eles demonstraram isso com a sua própria vida. Muitas vezes eles quiseram privilégios. Eles foram pedir a Jesus, quando Jesus chegasse na glória, reservasse um espaço para eles à direita. 2 deles foram pedir a Jesus. Pedir privilégio. E a mãe deles também foi lá e disse, olha, quando o senhor chegar, dê um privilégio aqui para esses meus filhos. Tiago, João. Ou seja, eles não estavam prontos. Eles não estavam prontos quando Pedro negou Jesus. Eles não estavam prontos quando eles mesmos cometeram falhas. Quando eles fugiram na hora da morte de Jesus, eles vazaram, eles lavraram. Só ficou meia dúzia ali, 1 ou 2. O resto desapareceu. Estava todo mundo escondido. E como é que eles podiam sair? E entenda que nesse momento que Jesus diz isso, Atos 1:4, Jesus diz, não saiam. O texto diz lá que eles estão comendo com Jesus. Eles estão comendo com uma pessoa que tinha ressuscitado. Eles estão comendo com uma pessoa que tinha morrido e que estava viva agora. E Jesus disse, não, agora não. Fiquem aqui, aguardem. Então, a gente tratou aqui desse fator Pentecostes. E a gente perguntou, esperar por quê, se a gente está pronto? Esperar para quê, se a obra está pronta para ser feita, se nós estamos aqui capacitados já? E Jesus insistiu, não. Então, hoje nós vamos ver, e nós vimos na semana passada, que eles precisavam entender que eles precisavam ainda se capacitar, eles precisavam entender mais sobre viver em comunidade, que eles não tinham aprendido isso, eles precisavam aprender o que é generosidade, que eles não tinham vivido isso, eles precisavam estar prontos para edificar o reino de Deus, que eles não tinham ainda noção exata do que se tratava isso. Eles não tinham, então, ou seja, eles não estavam prontos para sair e proclamar o reino que eles mesmos não sabiam exatamente o que era. Eles não tinham noção. Por isso que Jesus disse, esperem, porque vocês só vão poder fazer isso quando vier sobre vocês o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo vem sobre alguém, vem uma certa plenitude. Uma plenitude de entendimento, uma plenitude de atos, de postura, de atitudes, etc. Então, hoje nós vamos ver que foi isso que aconteceu, e nós vimos lá, Atos 2, 42, 47, nós vimos que a igreja começou a se formar a partir disso, eles foram edificados
na doutrina dos apóstolos, eles tinham tudo em comum, partiam o pão de casa em casa, caíam na graça do povo, e o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Isso começou a acontecer, e é importante que você saiba que não foi um momento pontual, isso continuou acontecendo. Isso foi a rotina da vida da igreja nascente, essa foi a rotina da vida do povo de Deus, ali no início, quando foram impulsionados pelo fator Pentecostes. Fator Pentecostes porque foi um momento que houve um fator ali que mexeu com todo mundo, que foi a vinda do Espírito Santo em poder. Nessa segunda edição do fator Pentecostes, vamos ver aqui as consequências desse fator. Onde houve implicações e como pode haver o mesmo na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Nós vamos ver como o fator, o que é que traz o fator Pentecostes. Nós vimos o porquê e o para quê, agora o que é que ele traz para a sua vida, para a minha vida? O que é que nós celebramos tanto com o Pentecostes, o que é que ele traz para mim? Uma das coisas mais perceptíveis no fator Pentecostes, que ele traz para nós, sabe o que é? É um senso de oportunidade. O senso de oportunidade. Porque o Espírito Santo em mim e em você vai lhe dar uma nova lente. Você vai enxergar as coisas sob outra perspectiva. Eu costumo dizer isso, porque quando eu tiro óculos, todos aqui são belos. Todos são, assim, até iguais, todos são muito parecidos. Mas quando eu coloco o óculos, é que eu vejo que um tem um cabelo mais longo, outro mais curto, outro tem uma barba, outro não tem. Um é mais bonito, outro é mais bonito ainda. Ou seja, eles ganharam uma nova lente. Eles começaram a perceber as coisas sob uma nova ótica. E quando a gente está cheio do Espírito, e é assim que eles estavam, é assim que nós devemos viver, a gente ganha esse senso de oportunidade. A gente não perde a oportunidade. A gente não deixa passar aquilo que chamam do cavalo selado, que dizem que só passa uma vez. Não, ele passa muitas vezes. Passa muitas vezes. Você tem que pegar todas as vezes que ele passa. Isso diz respeito a uma abertura dos olhos daqueles cristãos que ali viviam, sabe como? Acanhados. Porque eles viviam acanhados. No começo eles viviam dentro de um cenáculo, dentro de uma sala, com receio de sair, com perseguição lá fora, com pessoas procurando aqueles que seguiam o Nazareno. Eles estavam acanhados. Eles só saíram para o mundo quando veio o Espírito Santo. Porque eles ganharam um senso de oportunidade. Antes eles viviam preocupados com o seu próprio nariz, preocupados com as suas próprias, o seu próprio bem-estar. Era algo pequeno, a igreja ainda era algo minúsculo. Na realidade, não era nem igreja. Era um punhado de gente, alguns decepcionados. No caminho de Emaús, alguns estavam lá se queixando quando Jesus apareceu a eles. Antes de Pentecostes, eles estavam ali quietos. Aí escolheram Matias, que a Bíblia fala que eles escolheram Matias aqui, mas ninguém sabe nem para que escolher. Matias não aparece nunca mais, só apareceu aí. E depois como filho de Marcelo e Paulinha, que é Matias também. O resto a gente não sabe nada de Matias, a gente não conhece nada. Como a gente não conhece de outros também, que saíram por esse mundo aí. Mas eles ali escolheram o substituto de Judas, ficaram ali, ninguém sabe como. Eles queriam sobreviver. Era um grupo de manutenção. A gente quer sobreviver, manter isso aqui. Isso é tudo que a igreja não é. Eles queriam conservar. Isso é tudo que a igreja não é. Por isso não eram nem igreja ainda. Eles ainda iam se tornar igreja. Mas veio o Espírito Santo, deu a eles o poder, os capacitou. Eles aprenderam a ser igreja. E como nós vimos aqui domingo, a igreja seguiu com esse senso de oportunidade, se ampliou, porque vejam isso aqui, veja o episódio, por exemplo, que Henrique acabou de ler aqui, o episódio desse mendigo, ou paraplégico, ou deficiente, ou não sei como é que chama hoje. Você sabe que esse negócio de politicamente correto é terrível, porque você não sabe mais como é que chama as pessoas. Você sabe quando eu estava digitando esse texto no meu computador, até o computador está ficando politicamente correto. Porque no texto diz mendigo, eu escrevi mendigo, aí ficou grifado lá. Aí eu cliquei com o lado direito e disse assim, tenha cautela para não usar termos preconceituosos e inapropriados.
mendigo é um mendigo. O que é que eu posso dizer? Mendigo. Não, era uma pessoa que estava na rua pedindo dinheiro porque não tinha como suprir a sua necessidade. No dicionário, como é que chama isso? Mendigo. Mas o computador me sugeriu que eu não fizesse isso. Então, essa pessoa que estava ali, politicamente corretamente falando, estava ali, apegando-se essa pessoa a Pedro e João. Olha, chegou lá, eles saíram, foram para a hora da oração, eles continuavam indo ali, né? E de repente esse rapaz deficiente olhou para eles e pediu ajuda. Esse rapaz tinha sido colocado ali, tinha 40 anos de idade, era bem conhecido, e quando eles olham para ele, eles olham de olhos fitos, aqui o texto diz, Pedro disse, olhe para mim, olhe para nós. Aí ele olhou, ele disse, olha, o homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa, uma ajuda, dinheiro. E Pedro disse, não tenho ouro nem prata. Em alguns textos diz, o que tinha Judas levou, que era o tesoureiro que passou a mão em tudinho. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno cita bem claramente e diz, ande. E foi lá e pegou o sujeito pela mão e levantou ele, e ele começou a andar, e o texto diz que ele começou a pular, começou a saltar ali. Isso é um episódio que mostra o senso de oportunidade que eles tinham agora, que não tinham antes. Antes eles viviam escondidos. Eles estavam vivendo a realidade de uma comunidade cheia do Espírito Santo. Pedro e João olharam para ele e disse, agora olhe para aqui. Então, o senso de oportunidade precisa fazer parte da minha e da sua vida. Porque a cada dia nós lidamos com oportunidades. Desde a hora que você acorda, a hora que você vai dormir, vão surgir amanhã, hoje ainda, quando você sair daqui, vai surgir oportunidade. Vão surgir oportunidades na sua vida durante todo o dia. Cabe a mim ter esse senso, ter a sensibilidade de perceber isso e aproveitar aquele momento ou não. Ou viver como eles viviam antes, escondidos, esquivados, naquela postura camaleônica de tomar a cor do momento. Porque nós temos uma palavra, não é verdade? Nós temos um consolo, nós temos uma palavra, nós temos vida, nós temos uma moral, nós temos conselho para os relacionamentos, nós temos motivação para viver. E, acima de tudo, nós temos uma palavra de salvação, nós cristãos. Ora, se nós não tivermos esse senso de oportunidade acurado e apurado em nossa vida, percebendo que a cada momento vai surgir uma oportunidade, se nós não exercitarmos o nosso status de embaixadores do reino, que é isso que nós somos cristãos, somos embaixadores do reino, nos foi dado conhecer o amor perfeito e agora nos foi dado a tarefa de levar esse amor perfeito a todas as pessoas. Esse senso de oportunidade de um cristão precisa estar aflorando. E não é baseado em impulsos pessoais apenas. Não é baseado naquilo que eu penso. Eu senti no meu coração que eu devo fazer isso. Não, é baseado num mandato, numa comissão. E é baseado também em promessas bem fundadas, deixadas desde os profetas, lá no Antigo Testamento, até Jesus Cristo mesmo, que nos deixou as suas promessas, as suas palavras, a sua motivação. Lá em Marcos está escrito, quando você for levado diante dos tribunais, não será você que vai falar, é o Espírito Santo que vai falar por você. Ou seja, está dando uma motivação para que nós aproveitemos esse senso de oportunidade e coloquemos em prática isso. Na minha vida, na sua vida, não pode ser diferente. Pedro estava ali e ele percebeu que aquilo ali era uma grande oportunidade do amor de Deus ser conhecido naquele momento. E ele ousadamente orou por aquele cidadão para ele ser curado. Uma palavra, uma atitude, uma postura, até uma opinião pode ser uma porta aberta para uma oportunidade. Então, o meu conselho a você aqui hoje é vigie para isso. Esteja atento, esteja com seus óculos, com seus ouvidos apurados, para que não percamos as oportunidades.
Porque os tempos são maus, já diz o apóstolo. E a gente precisa usar essas oportunidades para levar esse amor de Deus. Mas veja, quando nós usamos a oportunidade, o que é que acontece? O que é que acontece quando a gente usa? Olha o resultado. Manifestação do poder de Deus. Nesse caso, houve uma cura física. Inicialmente, uma cura física. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno ande, segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Lucas, que narra, é um médico, ele narra bem direitinho. E de um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Fica imaginando essa cena. O sujeito que era lá, colocado lá todo dia, por 40 anos ele tinha de idade. Então, porque estava cheio do Espírito Santo, Pedro teve esse discernimento. Eu imagino que ele sentiu um desafio, mas ele seguiu a direção e testemunhou. Foi ousado. E aquele homem não foi curado assim, ele foi levantado, porque Pedro, além de ser um grande servo de Deus, era um pouco indelicado. Ele era um sujeito que pegou, venha para cá. Eu imagino ele fazendo assim, puxando o cara, ande. E ele andou saltando, louvando a Deus. Isso foi cumprindo uma profecia de Isaías 35:6, que diz: então os coxos saltarão como servos, como aqueles animais que pulam, os coxos saltarão. Ou seja, isso foi uma oportunidade. Agora olha para a minha vida, olha para a sua vida. Tenta perceber quantas vezes foi necessário um senso de oportunidade. Quantas vezes, quem sabe, a gente deixou passar. Uma vez eu conversando com uma pessoa, ela disse: eu tive essa sensação que eu devia orar por aquela pessoa, ir naquele hospital, interceder por ela, apresentar o evangelho a ela, e depois eu não fui, e a pessoa morreu. Era a oportunidade que eu tinha. Era mesmo. Era uma oportunidade que ela teve e deixou passar. Quantas oportunidades você tem? Você teve, eu tive. Eu tenho hoje. O que é que eu faço com elas? Se você estiver cheia do Espírito, você vai aproveitar todas elas. Você vai aproveitar todas elas. Então eu quero só lembrar você que esse senso é necessário. Aquela vez que uma palavra, um testemunho, que poderia terminar em uma cura, em uma libertação, a gente deixou passar. Eu quero só lembrar que essas oportunidades aparecem e aproveitá-las é o nosso papel. É como Jesus sendo um grande servidor num time de futebol. É aquele jogador que entrega na boca do gol para todo mundo. Então Jesus está entregando aí na boca do gol para a gente. Fatura, faz essa. E cabe a nós fazermos ou não. Eu sei que às vezes a gente se intimida. Você imagina que Pedro não ficou assim, na hora que ele viu tudo isso, ele não pensou. Pedro era um ser humano como eu e você. Mas ele foi motivado pelo poder do Espírito Santo. Um dia um jovem aproveitou uma oportunidade e me chamou para uma reunião de oração. Um grande amigo meu, o filho dele está aqui na minha frente. Me chamou: vamos lá na reunião de oração hoje? E eu não era muito de reunião de oração. Não era muito a minha praia, assim. Eu até tinha começado a ler a Bíblia assim, mas reunião de oração. Eles vão lá, e naquela noite Deus me chamou e eu aceitei o Evangelho. Porque alguém pegou o senso de oportunidade, aproveitou. E aqui entra o fator Pentecostes. É estarmos cheios do Espírito. O resultado vai ser a manifestação da glória de Deus de alguma forma. Mas para isso, o fator Pentecostes, sabe o que ele traz também? Porque a gente não faz isso do nada, traz coragem. Traz coragem para fazer. O senso de oportunidade precisa estar atento a cada detalhe. Veja nesse episódio da pregação de Pedro, que depois que ele fez isso, presta atenção, depois que ele fez isso, a coisa começou a pegar. Porque imagine, ele está lá no templo, aquela multidão que ia para lá para orar, etc. E ele orou e o sujeito ficou curado, o sujeito começou a pular. E lá no capítulo 3 ainda, a partir do versículo 11, depois que a gente acabou a leitura aqui, tem algo interessante.
apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado. Eu imagino que o cara não queria sair de perto de Pedro e João. Agarrado com ele. Bora. Onde Pedro ia com João, eles iam agarrados. Acabei agarrado. E todo mundo viu aquilo. E aí Pedro, mais uma vez, usando o senso de oportunidade, de ver aquela multidão, ele disse, isso aqui vai dar em alguma coisa. Aí o que é que ele faz? Mais uma vez ele se levanta. Aí precisou de coragem. Aí ele precisou de coragem. Porque ali estavam, ele estava no pátio do templo, já dentro. Ele estava rodeado do povo do Sinédrio, dos fariseus, dos saduceus, os homens da lei, tudo mirando ele, tudo querendo pegá-lo, porque já tinham visto o que tinha acontecido. E ele diz, ele tomou coragem. De dentro daquele gato surgiu um leão. Ele disse, é agora. E aí você vê o texto, ele começa a pregar. E ele não começa a pregar assim, irmãos, olha, Deus te ama. Olha, Deus é bom, Jesus é bom. Ele não vai falar de amor, como muita gente fala, só de amor, de amor, de amor. Não, ele é muito importante. Mas ele disse, não, tem uma oportunidade aqui. Aquele homem foi curado, esse povo aqui conhece ele. Sabe quando ele foi diretamente? Ele disse, vocês cometeram 4 erros. Judeus, vocês, povo da lei, saduceus, vocês cometeram 4 erros. E eu vou dizer quais são os 4. Ele disse, vocês traíram a Deus, vocês negaram ele 2 vezes, vocês mataram o autor da vida. Ele foi incisivo. Mas ele oferece, assim que ele oferece, que ele diz o que os caras erraram, onde os caras tinham errado, ele diz, mas tem uma oportunidade. Ele mostra 3 bênçãos. Ele diz, você pode ser perdoado pelos pecados, você pode ter um refrigério com a palavra de Deus, e você pode entender que Jesus veio, está aqui para você, a vinda de Cristo é uma realidade. Ele ele faz uma mensagem totalmente cristocêntrica, com Jesus no centro, mas muito incisiva. Enquanto Pedro e João falavam, olha o texto. Porque, olha, diante daquele público, mais uma vez, tinha que ter coragem. Porque o pessoal estava pronto para pegar ele. Enquanto Pedro e João falavam, o que aconteceu? Chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Levaram eles presos. Pegaram Pedro e João e levaram. Mas veja agora qual é o resultado desse ato de coragem. Porque tem um resultado do ato de percepção da oportunidade, e agora tem um resultado de um ato de coragem. Olha o que acontece. Conversão. O resultado foi a manifestação do poder de Deus através da conversão. Se você continuar com o texto, vai ver que eles estavam falando de Jesus, foram presos, mesmo assim, olha o que o texto diz, mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Foi 3.000 naquele tanto, mas 5.000 agora, só de homens. Ele só contava os homens. Todo respeito às mulheres, mas ele só contava os homens. Como tem muito mais mulher que homem, então teve muito mais gente que se converteu aí. A coragem dele levou o povo a conhecer o Evangelho. 5.000 aceitaram a mensagem. O senso de oportunidade, mais uma pitada de coragem, levou a tudo isso. Mas não ficou assim. Eles interrogaram eles, mas nada puderam fazer. E diz o texto, eles não puderam fazer nada. Porque o cara foi curado. Estava lá andando. Ele ia dizer o quê? Não, não foi curado, não. Não, foi curado, está aqui. Então eles não puderam fazer nada. Aí disseram o quê? Então foi o seguinte, depois de muita conversa para lá, conversa para cá, um sábio disse, rapaz, se não for dar em nada, se for de Deus, isso vai progredir, se não for, vai acabar. E largaram ele e disseram, está certo, vocês vão ser soltos, mas acabou esse negócio de pregar Jesus Cristo. Eles disseram, nada disso. Eles estavam lidando com os caras da lei. Aí veja como a coragem e a sabedoria. Eles, o que você acha? Eu devo obedecer a Deus ou aos homens? Botou os caras na sinuca, não foi? Claro que é Deus.
Então, pois bem, então a gente não vai parar de falar, não. A gente vai continuar falando. E quando saíram de lá, correram para o grupo onde estava, o grupo que estava escondido lá com medo, testemunharam, eles oraram, o chão tremeu. Terremoto. Está no texto. Então, o fator Pentecostes traz esse senso de oportunidade que você tem todo dia, a cada momento, no carro, no trânsito, no ônibus, no colégio, na faculdade, no trabalho, nos negócios, onde for, na família. Agora, tem hora que você tem que ter uma certa coragem, especialmente em alguns lugares, na casa da sogra, no jantar da família, você tem que ter um senso de coragem. E ser oportuno, ser amável e levar o amor de Deus. Para isso é que tem o fator Pentecostes. Mas ele vem ainda e mostra aqui na história, no decorrer da história, que aquilo que aconteceu em Atos 2, 42, 46, 47, não ficou ali, eles continuaram. E olha o que acontece. Ele trouxe desapego material, trouxe unidade. Ele manteve o desapego material e a unidade. A gente já viu aqui sobre isso na semana passada. Mas nesse episódio, o episódio de Barnabé, vamos ler isso aqui. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente suas coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro e colocavam à venda, da venda. Aí você vai dizer, não, mas isso é um exagero. Um exagero é dizer que isso era só porque eles estavam iludidos com a vinda de Cristo, ou dizer que é porque tem que ser feito isso. Não, cada momento existe um significado. Nesse momento foi isso que importou eles fazerem. E eles faziam isso. Eles tinham esse senso do desapego material. Por quê? Porque eles haviam recém-conhecido, estavam cheios do Espírito de Deus, que dizia a ele outras coisas. O fator Pentecoste foi que fez isso. Lá em Atos 2 a gente mostrou isso, e aqui em Atos 4, a emoção já teria passado. O impacto de Pentecostes já teria passado. Mas não passou. Eles viviam assim, na normalidade. Eles não eram apegados, materialmente falando. Eles buscavam unidade. O fator Pentecostes fez dessas pessoas generosas. Eu disse aqui e vou repetir algo que eu creio profundamente. Eu não acredito em ninguém que se diga cheio do Espírito e que não seja uma pessoa generosa. Não acredito. Não acredito que possa haver alguém que ouse dizer que está cheio do Espírito Santo e a generosidade não faz parte da sua vida. Isso é uma incongruência. Isso não faz o menor sentido. Porque estar cheio do Espírito Santo significa estar cheio de Deus. E Deus é um Deus da generosidade, da bondade. Aí o fator Pentecostes mudou. Olha o resultado disso aí. Manifestação do poder de Deus, generosidade. José, diz o texto, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Ele citou esse episódio de José, que depois ficou chamado de Barnabé. Esse homem fez isso, esse ser generoso estava dentro dele, as consequências no futuro, ele cresceu, ganhou a confiança da igreja. Ele se tornou nada mais, nada menos do que um dos homens mais influentes da igreja. Barnabé, homem generoso. Ele foi que foi buscar Paulo lá em Tarsis e trazer de volta. Ele que discipulou Paulo. Olha só que coisa. Se você acha que Paulo tem alguma relevância para o cristianismo, imagina quem discipulou ele, Barnabé. Foi Barnabé que foi buscar ele e trouxe embora Paulo. Ainda fez uma viagem missionária com ele. Depois Paulo saiu para um lado com Lucas e Barnabé saiu com Silas para o outro. E ninguém sabe onde Barnabé foi parar. Por quê? Porque Silas não escreveu nada, Lucas escreveu tudo. E registrou. Mas os dois foram grandes homens. Barnabé foi esse homem que surgiu dali, um homem generoso, um homem que doou sua vida para essa causa. Por isso eu já disse e repito mais uma vez, não há presença do Espírito se não houver generosidade. Não há.
Generosidade não é apenas financeira, é de vida. É da vida, é de doação da vida, é doação daquilo que as coisas não... Para mim, é como se a sua dor fosse maior do que a minha dor. É como se a sua necessidade superasse a minha necessidade. Quando eu sou generoso, o meu coração se abre. Então a pergunta é: como é que está o seu coração, o meu coração? Como vai o fator Pentecostes nisso? Ele já veio com você nisso? Como vai a sua generosidade? A gente falou disso aqui hoje. Nenhum acumulador poderá transbordar do Espírito. Porque está cheio de outra coisa. Está cheio de outra coisa. Está cheio de egoísmo, de ambição. E o Espírito Santo não cabe nesse espaço. O Espírito Santo não divide esse espaço. Não tem como. Mas não me deixe sair daqui sem dizer algo mais. O fator Pentecostes traz algo mais. Além de ele trazer percepção de oportunidade, de trazer coragem, de abrir o nosso coração de generosidade. A gente viu isso na igreja primitiva e queremos viver assim. Ele traz a verdade, acompanha ele. A verdade. Ele mostrou a verdade, ele escancarou a verdade. Não há como viver a mentira. Se você está cheio do Espírito, você vai viver a verdade. O Espírito Santo não comunga com a mentira, com a dissimulação, com o engano. Quando ele vier, mostrará a verdade, diz o texto bíblico. A verdade. Veja esse episódio de Ananias e Safira. Essa dupla maravilhosa que você deve conhecer da Bíblia. Duas pessoas da igreja primitiva. Venderam, assim como Barnabé, venderam seus bens na hora da necessidade lá do corpo e trouxeram e depositaram aos pés dos apóstolos. Um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher, E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Algum problema nisso? Eu vendi por 10 mil, estou precisando pagar umas contas aqui, vou dar 3 mil para pagar minhas contas, vou dar 7 mil aqui para a necessidade lá da comunidade. Problema nenhum nisso. Zero problema nisso. Então, qual foi o problema? Se você for ver com cuidado, você vai ver qual foi o problema. Foi porque ele não ofertou? Não, ele ofertou. Foi porque ele não doou? Não, ele doou. Afinal de contas, isso vai ser uma decisão sempre nossa. Agora, esconder e tentar mentir para Deus é algo irracional. O que aconteceu é que Ananias e Safira fizeram o mesmo que fizeram lá em Malaquias, que o profeta Malaquias registra. Que o pessoal chegava para entregar suas ofertas no templo, sabe o que eles diziam? Senhor, aqui está a minha oferta. Aí trazia um carneiro grande. Aí entregava lá no ofertório. Só que o carneiro estava doente, com os dias contados, tuberculoso, magro. E o sujeito enchia os peitos e dizia: estou entregando a minha oferta de gratidão ao Senhor. Fica com ela para tu, cozinha para tu ela, faz um assado, faz um guisado com ela. Não, porque estava doente. Entregavam aquilo que não prestava para o Senhor. Tentando mentir para Deus. Por isso que Malaquias diz: quando você faz isso, você rouba de Deus. Entendeu? Quando você dá esse tipo de dízimo, você rouba de Deus. Você está enganando, tentando enganar a Deus. E foi isso que eles fizeram. Se orgulhando de estarem ofertando a Deus, retiveram na surdina, sem dizer nada. Está aqui o nosso produto da venda. Custava lá dizer: pegamos uma parte para nós e entregamos o resto. Pedro ia dizer: tudo bem, é para dividir mesmo. O fator Pentecostes então traz verdade, a verdade. Olha o que ele diz. O resultado disso aí foi temor a Deus. Sabe por quê? O temor a Deus cresceu quando isso aconteceu, porque viram que com Deus não se brinca. O que aconteceu com eles? Depois que aconteceu isso, sabe o que houve? Pedro teve uma revelação e disse: rapaz, como é que você fala um negócio desse? Você tenta enganar a Deus. Os dois caíram mortos na hora. Pá! Morreram os dois. Nunca vi isso acontecer aqui na igreja. Depois do ofertório.
Ou todo mundo é muito fiel, ou o poder de Deus ainda está relevantemente. Ainda precisa ter mais aqui na igreja. Mas aconteceu isso. Aí o povo disse, é verdade isso, olha, a verdade importa, a verdade é importante, a verdade é a chave, vamos viver a verdade. Houve temor a Deus, foi isso que aconteceu. E grande temor poderoso de todos da igreja, e todos que ouviram falar desses acontecimentos. A glória de Deus cresceu. Temor não é medo, temor é respeito. Temor é reverência por alguém que se respeita, que se acredita, que sabe existir e ser digno do meu respeito. Isso é temor. Falta de temor é brincar com Deus, é esconder de Deus. Então, onde é que eu quero orar hoje com vocês? Eu quero orar para que esse fator Pentecostes chegue até nós em caráter definitivo. Pedir para que cada um de nós, que eu, você, que a gente receba esse fator Pentecostes em nossas vidas, que nós encaremos isso como uma grande verdade e que traga até mim, até você, o senso de oportunidade, a coragem, o desapego, a unidade e a verdade seja a nossa parceira. Que a gente não fique se dissimulando em hora nenhuma, que nós tenhamos a consciência, o temor a Deus de que eu preciso viver essa verdade. Porque Deus não suporta a falsidade, porque Deus não tolera a hipocrisia, porque o que eles fizeram foi hipocrisia. Então eu quero orar por isso hoje. Para que esse fator Pentecostes vá tomando conta de mim e de você. Vá tomando conta da sua vida, onde você estiver. Vá lhe dando o senso de oportunidade. Vá lhe dando a coragem. Vá lhe dando esse desapego, esse desprendimento. Onde você se torne uma pessoa generosa por natureza. E quando você for entregar tudo a Deus, entregue em verdade. Porque toda hora que tiver na Bíblia que Jesus diz, em verdade vos digo, pode grifar. Porque depois vem algo muito importante. Algo muito importante. Então, se você fechar os seus olhos e a gente puder orar nesse momento aqui. Deus querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos leva a conhecer mais a Tua vontade, que esse fator Pentecostes seja uma realidade na nossa vida para a honra e glória do Senhor. Amém. Glória a Deus.